Olá, você acompanha comigo no programa Mais Saúde. A Assembleia Legislativa realiza ação de segurança no trabalho para servidores. No quadro Vacina Sim, veja os locais dos postos de saúde para aplicação da vacina contra a gripe. Lei busca dar visibilidade e fortalecer o apoio a mães atípicas do Estado. No quadro Fala Doutor desta semana, vamos falar sobre a saúde da mulher de 50 anos. E quem vai tirar todas as dúvidas é a médica geriatra Mariane Oliveira. Veja ainda orientações práticas sobre prevenção e cuidados essenciais para quem usa a voz como instrumento de trabalho. No estúdio, você acompanha uma entrevista com a farmacêutica e esteticista Thalita Damasceno. Ela vai falar sobre estética regenerativa. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. Abril é o mês de conscientização sobre saúde e segurança no trabalho. E na Assembleia Legislativa do Maranhão, uma ação simples tem feito a diferença na rotina dos servidores. O chamado Diálogo Diário de Segurança promove orientações antes do início do expediente, incentivando hábitos que ajudam a prevenir dores, afastamentos e até acidentes. Abril é o mês dedicado à conscientização sobre saúde e segurança no trabalho. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, uma atividade institucional alusiva à campanha Abril Verde da Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional da Casa chama atenção para a importância da prevenção no dia a dia dos servidores. Entre as ações, o chamado Diálogo Diário de Segurança propõe uma pausa antes do início do expediente para orientar práticas simples que ajudam a evitar dores, afastamentos e até acidentes. Falar aqui na Assembleia sobre esse assunto, principalmente para os nossos contratados, que são eles que prestam serviço para nós, orientá-los no uso dos equipamentos e, consequentemente, a sua exposição para eles e para nós é muito importante. Isso está acontecendo em meio à Semana de Prevenção de Acidente, em alusão a Abril Verde, que se trata exatamente da prevenção e doenças ocupacionais. A iniciativa reforça que o cuidado com a saúde começa pelo corpo, mas impacta diretamente na produtividade e na qualidade de vida no ambiente profissional. Antes mesmo de começar o trabalho, os servidores participaram desse momento coletivo de orientação. São atitudes simples, mas que fazem diferença na rotina e ajudam a prevenir problemas futuros. Antes de começar o nosso trabalho, é importante a gente fazer esses movimentos de alongamento para prevenir o nosso corpo dessas lesões. Ao longo do nosso trabalho, também é importante a gente fazer pausas programadas a cada 50 minutos, levantar, beber uma água, ir ao banheiro, dar uma alongada, dar uma aquecida além das nossas estruturas para que a gente possa evitar uma certa sobrecarga. Durante o encontro, temas como alimentação adequada e atenção aos riscos ocupacionais foram abordados de forma prática e acessível. Uma boa alimentação faz com que a pessoa fique mais disposta ou não, né? Então essa má alimentação faz às vezes com que as pessoas fiquem um pouco mais indispostas, mais sonolenta, mais sem ritmo de trabalho. Então até nesse ponto de uma boa alimentação faz com que a pessoa consiga ter um desempenho melhor durante o trabalho e sem falar também sobre a saúde, tanto física, né, quanto mental. Mais do que seguir normas, a proposta é estimular mudanças de comportamento e criar uma cultura contínua de cuidado dentro do ambiente de trabalho. As dores, né, são tratadas normalmente com banalidade, as pessoas não têm a consciência de que isso é já um reflexo, um sinal de alguma coisa errada, né? Então a gente tem que estar sempre alertando, sempre cuidando, orientando, e a abordagem é exatamente essa, orientar, para que as pessoas saibam o que pode vir a ter no futuro, né? Um futuro talvez muito próximo já, com essas lesões, com esse tipo de repercussão na saúde. A Secretaria Municipal de Saúde divulga às unidades de saúde que as vacinas contra a gripe estão disponíveis. Acompanhe no nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade,
Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. O Maranhão agora tem uma semana dedicada à maternidade atípica no calendário oficial. A nova lei busca dar visibilidade e fortalecer o apoio às mães que cuidam de filhos com deficiência ou condições de desenvolvimento. Um avanço importante para a inclusão e políticas públicas no Estado. O Maranhão agora tem oficialmente uma semana dedicada à maternidade atípica no calendário estadual. A iniciativa foi sancionada pelo governador Carlos Brandão e nasceu a partir de um projeto de lei da deputada estadual Daniela. A data será celebrada todos os anos na segunda semana de maio e tem como principal objetivo dar visibilidade, valorizar e fortalecer o apoio às mães atípicas, mulheres que dedicam a vida ao cuidado de filhos com deficiência, transtornos ou outras condições de desenvolvimento. Quando você tem projetos de lei que estão estão de olho em quem cuida, então é como se fosse uma esperança a mais. Você tem mais perspectivas de que, ótimo, eu terei também qualidade de vida, eu também serei vista e essa criança terá mais qualidade de vida também porque eu estarei melhor. A falta de empatia e de informação ainda é uma barreira para o desenvolvimento pleno dessas crianças e para a qualidade de vida das famílias. Com a nova lei, a expectativa é que mais ações de acolhimento e inclusão sejam desenvolvidas de forma contínua, dando visibilidade à causa e fortalecendo redes de apoio. Para quem cuida, a principal dificuldade é a saúde mental. Precisa ter um auxílio para essa saúde mental acontecer, vindo de fora. Essa mãe precisa, ou esse pai, esse responsável, precisa ter esse acompanhamento também, porque para cuidar bem de uma criança atípica ou de um jovem atípico, um adulto, o cuidador precisa estar bem. Então, são um conjunto de fatores que precisam estar em sintonia para que a qualidade de vida de todos que estão envolvidos seja muito positiva e o melhor possível. Com a lei já em vigor, o Maranhão avança no reconhecimento da maternidade atípica, um passo importante para transformar a empatia em políticas públicas e garantir mais inclusão na sociedade. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é a saúde da mulher de 50 anos. E quem vai tirar todas as dúvidas é a médica geriatra Mariane Oliveira. No quadro de hoje, Fala Doutor, a nossa conversa é muito voltada para a mulher que está na casa dos 50, que já passou da casa dos 50 e que percebe, lógico, mudanças no corpo, mudanças no organismo. Para entender isso, o que está acontecendo, que muitas das vezes essa mulher tem dúvida, e pessoas próximas também precisam entender o que acontece com ela, é que nós vamos conversar com a doutora Mariane Oliveira, médica geriatra. Doutora, é uma mudança muito grande que acontece no organismo da mulher quando ela entra nessa fase da vida
porque é como se ela se tornasse uma nova pessoa diante do que acontece no organismo dela. Verdade. Interessante que essa percepção de que eu estou diferente, de que eu não sou eu mesma, é uma forma de perceber que está iniciando a perimenopausa, né? As mudanças hormonais, as flutuações de alguns hormônios começam a acontecer, mesmo que o exame de sangue não esteja ainda alterado, mas sintomas de insônia, irritabilidade, pode até já entrar um quadro depressivo, um transtorno de ansiedade, ganho de peso, e à medida que isso vai se agravando, você pode ter queda progressiva dos hormônios e ter secura vaginal, alterações na libido, dor na relação sexual, fora os efeitos, né, metabólicos, ósseo, cognitivo, na memória, que essas flutuações acabam resultando. Sobre um desses pontos que a senhora colocou agora há pouco, é natural que a mulher sinta mudança na estrutura do corpo, comece a achar que está ficando mais gorda, que há um quadro de obesidade, isso é natural? Isso é comum, isso é comum. O ganho de peso, nesse momento, devido a essa queda do estrogênio, ele está relacionado com o aumento da circunferência abdominal, o ganho de gordura, né, na região visceral, que é extremamente aterogênica, extremamente aumenta o risco cardiovascular da mulher. Não é só uma questão estética, né? Então, aí, junto com isso, a gente tem um grande risco de síndrome metabólica, quer dizer, ganho de, não só o ganho de peso, aumento das taxas do colesterol, aumento da glicemia, aumento, né, da resistência insulínica, essa insulina começa a não conseguir fazer efeito. Então, o risco cardiovascular também está muito ligado, sem esquecer do risco ósseo. Você tem uma tendência de perda de massa óssea, você tem um risco maior de demência no longo prazo dessa mulher, devido a essas mudanças realmente hormonais. Nesse caso, o que é indicado, o que a mulher deve fazer justamente quando percebe essa mudança no corpo, já se sente incomodada com esse ganho de peso? Há procedimentos mais rápidos, há procedimentos a longo prazo, o que pode ser feito? Vamos lá. Nós estamos falando de um processo que veio acontecendo, que é comum nessa fase da vida. Então, a gente não vai poder falar de processos rápidos. Tudo que for rápido, gente, na saúde, ele é nocivo. Ele é temporário, ele pode perder o efeito, né? Então, a gente precisa falar dos pilares de saúde. Aqui, esses pilares eles vão ser muito importantes. Então, um sono regular, e aí a reposição hormonal pode ajudar nessa questão do sono, pode ser necessário medicações, higiene do sono adequada. Então, o sono é um pilar muito importante. Tornar-se fisicamente ativo, e aí nós estamos falando de exercício físico resistido, ganho de massa muscular, exercício aeróbico. Então, não tem como passar pela menopausa sem exercício físico. E eu digo a você, se você não começar agora, lá depois de 70, 80, você não vai conseguir começar. Existe uma resistência muito grande da pessoa idosa para começar a atividade física, exercício físico. Nós temos aí uma boa avaliação de saúde. Será que você está no momento de começar essa reposição hormonal? Você precisa tratar a obesidade com medicação? Porque hoje nós temos ferramentas importantes com efeitos, né, com evidência científica, que vão ajudar no tratamento da obesidade também. A gente tem dentro da parte urogenital, que pode ser uma queixa muito importante, fisioterapia pélvica, né? O uso dos próprios hormônios pode ajudar nesses sintomas urogenitais que a gente chama. As questões de saúde como um todo, de bem-estar, elas vão vir com uma soma de medidas. E eu não posso esquecer da parte alimentar. O tema do estroboloma, que é esse entendimento das bactérias intestinais que fazem essa reutilização do estrogênio, são essenciais na mulher na menopausa. Então, uma disbiose, quer dizer, uma alimentação irregular, que leva a crescimento irregular de bactérias, ele está relacionado a níveis mais baixos de um estrogênio bom, que vai ser ativo, que vai funcionar. Então, disbiose também tem a ver com piora dos sintomas da menopausa, né? Então, é um conjunto de saúde. A mulher precisa de saúde como um todo. Então, não vai ter uma fórmula mágica.
e algo rápido, mas assim, mudanças permanentes que você vai levar para o seu envelhecimento, porque o que a gente quer é uma longevidade, é uma qualidade de vida na velhice, é uma pessoa independente, autônoma, que possa viver muitos anos bem, né? Não só uma mulher idosa que está sobrevivendo, mas uma mulher que vai viver bem os anos que Deus permitir a ela e que a saúde também trouxer. Agora, o corpo só pode ir bem se a mente também estiver bem. Por isso, também é preciso se preocupar com essa parte. Sim. E esses sintomas iniciais da perimenopausa, eles podem ser marcadamente de saúde mental. Então, as pacientes chegam no consultório para a gente já com depressão, tomando antidepressivo. Doutora, eu entrei, já foi no colega, já foi no geriatra, no psiquiatra, às vezes no neurologista, já está tomando medicação. Então, é muito comum. Então, ela de repente, se tivesse conseguido fazer ali uma reposição hormonal antes, nessa janela da perimenopausa, porque nós estamos falando de idade de 40 a 55 anos, né? Então, essa fase, ela pode se beneficiar muito do início do tratamento, de medidas gerais de saúde e, de repente, até adiar ou não necessitar de medicação. Mas a saúde mental, ela vai estar muito comprometida. A mulher que não dorme, ela se alimenta mal, ela compensa com doces, ela come de maneira errada, ela não tem energia, ela tem fadiga, não tem energia para fazer exercício físico. Ela pode ter problemas nos relacionamentos, né, com filhos, com esposo, com amigos, colegas de trabalho. O rendimento cognitivo pode ser menor. Então, a mulher que está ali no plenamente nos projetos de trabalho, ela pode ter déficits, né? Ela pode estar aquém do que ela poderia fazer, do que ela poderia produzir. Então, essa saúde mental, ela é bem ampla e a gente não vai ter uma estratégia, mas a gente vai dizer para você que uma mulher que buscar a estratégia de saúde, ela vai ter também saúde mental. E sem esquecer, não existe uma relação direta de reposição hormonal com prevenção de demência, mas a gente sabe que essa fase da menopausa, ela está relacionada, sim, com déficits cognitivos no longo prazo. Então, existe um benefício da reposição hormonal em termos de cognição, de memória, para as mulheres nessa fase. Para a gente encerrar, quem está de fora, de que forma que pode ajudar? Porque agora há pouco a senhora falou que pode prejudicar no relacionamento, com o companheiro, com os filhos. De que forma que essas pessoas podem ajudar essa mulher que está vivendo esse momento de transição a se sentir cada vez melhor? Olha, uma mulher na menopausa com problemas de saúde mental, né, a mulher é o centro desse ciclo familiar, desse núcleo familiar. E muitas vezes no ambiente de trabalho também, é chefe, né, é servidora, é uma trabalhadora. Então, essa mulher, todos esses ciclos vão ser importantes. Eu diria que grupos de mulheres, os parceiros, os irmãos, né, os pais, os filhos. Tá? Nessa fase, muitas têm filhos já adolescentes. Então, essa dinâmica de respeitar o sono da mulher, de fazer a escuta, o diálogo sobre esses sentimentos, sobre essas mudanças. Muitas vezes é a família, são os parceiros, os filhos que vão dizer: mãe ou esposa, você está diferente, será que não precisa de ajuda? Você não está bem. Com acolhimento, né, com empatia, a gente vai sempre conseguir alcançar o outro, né? Então, eu diria que essas mulheres precisam ser ouvidas, essas mulheres precisam ser acalentadas, ser estimuladas. Pode ser que você possa ajudar nas tarefas da casa, por exemplo, para poder começar uma atividade física. Então, muitas coisas, às vezes, sobrecarregam nas decisões e nas ações da mulher. Então, uma família que coopera ajuda essa mulher a ter tempo, né? Quando eu entro, cada um dividindo as tarefas de casa, muitas mulheres são aquelas que coordenam e fazem as atividades domésticas. Então, quando eu distribuo tarefas domésticas, quando eu respeito o tempo de sono, quando eu dialogo, eu estou, sim, favorecendo a saúde da mãe, da mulher que está nesse núcleo familiar. Agradecemos, então, os esclarecimentos. Conversei com a doutora Mariane Oliveira, médica geriatra, que explicou
bem como é que se dá esse momento na vida da mulher, que é tão importante para ela e que é preciso também que homens, familiares, amigos respeitem este momento. João Carvalho, para o Mais Saúde. E acompanhe no próximo bloco, o governo intensifica a vacinação contra a influenza. E uma entrevista no estúdio com a farmacêutica e esteticista Thalita Damasceno. É só um instante, a gente volta já. O aumento dos casos de síndromes respiratórias acendeu o alerta em São Luís. Para conter o avanço das doenças, o governo do estado intensificou a vacinação contra a influenza, levando as doses para pontos estratégicos da capital e facilitando o acesso da população, principalmente dos grupos prioritários. Com o aumento dos casos de síndromes respiratórias em São Luís, o governo do Maranhão reforçou a vacinação contra a influenza em pontos estratégicos da capital. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e reduzir a pressão nas unidades de saúde, que vem registrando alta demanda. Use os pontos de vacinação mais próximos da sua casa. Utilize também os pontos estratégicos de vacinação que tem sido realizado através da Secretaria da Saúde do Estado com os municípios da Grande Ilha para poder se proteger e, é claro, aproveitando a oportunidade, já se vacinando, protegendo você e sua família. A estratégia de levar as doses da vacina contra a influenza para locais de grande circulação é justamente facilitar o acesso da população, principalmente dos grupos prioritários. Para se vacinar, basta apresentar um documento com foto e o cartão de vacinação. A imunização é gratuita e segue como principal forma de prevenir complicações causadas por síndromes respiratórias. Eu vim vacinar porque eu sei, né, a da prevenção é altamente necessária, né? Sabendo que o governo se responsabiliza por a gente, né? E a gente até agradece essa vacinação. Hoje, para mim, foi o dia D. Para mim, foi muito importante, porque essa vacina hoje está muito importante. A gripe, como está andando por aí, e agora estou imunizado, graças a Deus. A campanha segue voltada para públicos como crianças, idosos, gestantes, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades. A orientação das autoridades de saúde é clara. Quem faz parte do público prioritário deve procurar um ponto de vacinação o quanto antes. A imunização é gratuita e pode salvar vidas. Para quem trabalha com a comunicação, a voz é uma das principais ferramentas do dia a dia. E cuidar dela é fundamental para garantir qualidade do trabalho e evitar problemas futuros. Profissionais do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa participaram de uma palestra sobre saúde vocal. A iniciativa levou orientações práticas sobre prevenção e cuidados essenciais para quem usa a voz como instrumento de trabalho. Para quem trabalha com comunicação, a voz é mais do que um recurso. É ferramenta essencial no dia a dia. E cuidar dela vai muito além de falar bem. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, profissionais do Complexo de Comunicação participaram de uma palestra sobre saúde vocal, realizada dentro da própria redação. Trazer informações, principalmente para essa área, a área da comunicação, para que eles possam estar tendo um mínimo de informação com relação à atividade deles laboral e o que eles podem estar fazendo para que eles possam estar desempenhando bem essa atividade, que essa atividade que eles desenvolvem não possam estar causando no futuro algum problema na vida deles, inclusive não só profissional, como a questão social. A iniciativa, promovida pelo setor de saúde e medicina ocupacional da casa, aproximou o conteúdo da rotina dos profissionais e reforçou a importância da prevenção para quem utiliza a voz de forma intensa, seja no rádio, na TV ou nas plataformas digitais. Fundamental essa iniciativa do setor médico aqui da Assembleia Legislativa do Maranhão, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, trazendo palestras para explicar e ajudar os nossos profissionais a lidar com a voz. Hoje nós
temos aqui um cenário onde a nossa televisão tem mais de 20 programas, né, com apresentadores, repórteres. Então é muito importante. A nossa rádio, por exemplo, tem 10 programas ao vivo toda semana. Todo dia, programas diários e programas semanais. Então é muito importante que eles tenham cuidado com a voz, né, que saibam tratar a voz, que a voz é o instrumento de trabalho deles. Durante o encontro, foram apresentadas orientações práticas sobre hábitos que ajudam a preservar a voz, como hidratação constante, evitar esforço vocal e atenção aos primeiros sinais de problemas. Cuidados simples, né, fáceis de você ter acesso, como a questão da hidratação, uso de água, boa noite de sono, repouso vocal, evitar estar usando pastilhas, sprays, né? E fazer exercícios articulatórios são dicas bem interessantes para que vocês possam, os profissionais no caso, possam estar fazendo, para que eles possam ter esse instrumento de trabalho assim, sempre bem, sempre sem nenhum adoecimento. Mais do que orientar, a ideia da ação é dizer que prevenir é o melhor caminho para garantir longevidade profissional e bem-estar, dentro e fora do ar. Essas palestras são muito importantes, principalmente pelas dicas que a gente recebe. Porque como a gente trabalha todos os dias com a voz, parece uma coisa muito simples e muito fácil de fazer. Mas só na hora que você fica rouca, que você perde a voz, é que você percebe a importância do cuidado preventivo. Mas a gente que trabalha com a voz tem que ter muito esse cuidado. É nosso instrumento de trabalho, afinal, né? No programa de hoje a gente conversa com a doutora Thalita Damasceno e a gente vai falar sobre regeneração celular. Doutora, o que é regeneração celular? Como é que funciona? Boa tarde. A regeneração celular, ela é feita através da célula para que haja uma renovação. As nossas células, elas vão morrendo, né? Vão envelhecendo a partir da nossa idade. Ela mesma já tem a capacidade de se regenerar, mas a tecnologia vem mais avançada para a gente usar alguns protocolos para que essa regeneração seja feita e assim a gente retarda o envelhecimento da nossa pele. Doutora, você participou recentemente de um encontro internacional lá em Mônaco. O que você está trazendo de novidade aqui para São Luís, aqui para o Maranhão? A gente chegou da AMWC de Mônaco, a um encontro de médicos, biomédicos, farmacêuticos, alguns esteticistas, onde a gente vem alinhando aquilo que vem de novidade de 2026, o que a estética traz de novidade de 2026. E hoje a gente vê que o menos é muito mais. Então, essa era de preenchedores, de mudança de rosto, de forma muito bruta, de forma muito grosseira, já não é mais o que está em alta. Então, hoje a gente vai contando com os regeneradores, com os bioestimuladores, com o retardamento desse envelhecimento da pele, para que a gente possa envelhecer de uma qualidade e restaurando a beleza que já temos aí. Então, por que só regenerar? Por que só bioestimular? Olhei o pescoço ali de uma pessoa e disse, ei, a gente tem que bioestimular porque vai envelhecendo. Às vezes o pescoço entrega mais rápido do que o rosto, que é um tecido bem fininho, um músculo bem fininho chamado platisma, mas ele tem uma força que vem puxando. Então, quando a gente faz um bioestimulador, um regenerador de célula, a gente vai ativar essa célula que já está envelhecendo, querendo... É igual ao nosso corpo. Nosso corpo não vai, né, se aposentando e a gente tem que fazer academia, tomar as polivitamínicas. E o que são os regeneradores? São as vitaminas que a gente aplica lá para a célula ser reativada, para a gente dar vida para a célula. E aí, com isso, a gente consegue o estímulo de colágeno, consegue uma vida, um virso melhor na pele e um retardamento melhor desse envelhecimento. Doutora, já tem uma idade específica de quando isso pode começar? Cada corpo é um diferente de uma pessoa para outra? Como é que funciona isso? Sim, sim. A partir dos 25 anos, as células vão morrendo, né? A gente não o metabolismo nosso não é mais o mesmo, o colágeno vai embora assim... Quando entra no chuveiro, junto com os fios de cabelo, o colágeno vai embora a partir dos 25 anos. E é uma idade bem estratégica para a gente iniciar os 25 anos. Claro que tem meninas de 20 anos que já pegaram muito sol, que já tem uma realidade de roça, que é uma realidade de roça, já perderam muita noite de sono, ou às vezes fumam, né, bebem, e aí a gente acaba perdendo mesmo toda a qualidade. E com essa a gente consegue ter uma outra visão, consegue olhar com um aspecto diferente,
Mas lá dentro da nossa clínica a gente tem um protocolo individual. Então cada corpo é um corpo, cada rosto é um rosto e cada pessoa tem um protocolo diferente. E sempre, antes de fazer qualquer tipo de procedimento, é levado exames, tudo Todos isso para os poder fazer uma exames, análise exatamente. correta, né? A gente tem um aparelho que nós trouxemos agora e esse aparelho ele faz análise da pele, da derme e da epiderme. E a gente vai na camada exata, com os regeneradores exatos, com os peptídeos exatos, o bioestimulador exato. Existem vários tipos de bioestimuladores, existem vários tipos de peptídeo, existem vários tipos de regeneradores. Então, eu não posso seguir uma receita ali de bolo. Eu tenho que entender qual é a necessidade da sua pele, o que você faz com o seu organismo. Tudo que você ingere reflete na sua pele, tudo que você se expõe ao sol, uma vida de corrida, que tem muitos atletas aí, tudo isso reflete na sua pele e a gente tem que saber a maneira adequada de tratar. Doutora, a gente sabe que o fumo é ruim para a pele, Sim. né? É uma alimentação ruim. Sim. Também é ruim para a pele. Sim. Fumo, álcool também. E o estresse, ele prejudica também? O estresse, a irritação, a qualidade de sono é uma das coisas que mais tem impactado com relação à pele. O corre-corre, o dia a dia. E uma das coisas também que as pessoas não falam é a falta de hidratação. Então, a gente esquece de tomar água todos os dias e a hidratação, ela tem muito, muito, muito a ver com qualidade de pele. Então, faz uma diferença enorme a quantidade de água, faz uma diferença enorme o uso de protetor solar no que diz respeito à face, faz uma diferença enorme a alimentação, menos gordura, a gente evitar refrigerante, fritura. Então, ter uma qualidade, a carne, a gente tem que saber os dias adequados de comer e ingerir aí alguns tipos de proteína saudável, verduras, frutas, que a gente consegue ter uma qualidade de pele melhor. Dentre de tanto isso que a gente está falando, de água, de alimentação, de qualidade de sono, a gente vem com os cremes, com os ativos, que também é protocolo exclusivo, com exclusividade, que a gente tem que usar um hidratante facial, a gente tem que usar uma vitamina C, a gente tem o retinol, a gente também tem os aparelhos que também são regeneradores celulares. Os regeneradores hoje, eles estão dentro dos cremes que a gente consegue entregar, mas é uma rotina, é diário, é todos os dias e a gente vai construindo, né, de forma adequada essa pele saudável. Doutora, esses procedimentos, o que é mais comum aqui? O que as pessoas mais procuram quando vão à sua clínica? Hoje, o que acontece hoje em São Luís? A gente está tentando mudar a mentalidade de menos preenchimento e mais qualidade da pele. Menos é mais? Menos é mais. Eu sempre tratei a qualidade da pele. Então, se chega uma pessoa no meu consultório e fala assim, eu quero fazer um botox. E se eu vejo que a pele não está adequada, eu não faço. Vamos fazer uma limpeza? Não, mas eu não preciso de limpeza. Eu quero te mostrar que você precisa de limpeza. E quando a gente faz a limpeza, ele, nossa, saiu tudo isso. E foi da sua pele bem aqui. Então, assim, hoje a gente está restaurando a mente de que as pessoas têm a necessidade de fazer a limpeza, de fazer os regeneradores, de fazer os skin, de fazer os bioestimuladores. Mas ainda o mais procurado é o Botox, a toxina botulínica. Ainda é mais procurado. Eu acho que é um nome mais comercialmente, né, falado, é um nome que mais fácil, mais antigo, é um protocolo mais antigo e acaba sendo uma linguagem mais verdadeira dentro do nosso público. Porém, essa mentalidade está sendo mudada. Os bioestimuladores ajudam de que forma na pele, na saúde da pele? Algumas pessoas até confundem o que é bioestimulador e regenerador. Vamos lá, o regenerador, ele faz o quê? Tá vendo aquela plantinha, se ela está morta, a gente começa a aguar a plantinha, a colocar água, a colocar as vitaminas que a planta precisa. E a célula, quando ela está morta, a gente vai colocando os ativos necessários para dar uma estimulada, né? Também consegue estimular, o regenerador ele também consegue estimular o tecido. Mas o que são os bioestimuladores? Os bioestimuladores, eles estão lá
o tecido está lá parado, sem fazer nada, e a gente vem com os bioestimuladores ativando os tecidos, para que eles comecem a ter movimento e fazer um ancoramento adequado, reposicionando. Conforme a nossa idade, é normal que haja um derretimento na nossa face. E os bioestimuladores, nós vamos reposicionar, estimular e devolvendo o rosto, a pele para onde nunca deveria ter saído, né? E é isso que o bioestimuladores faz. Doutora, uma curiosidade, a gente percebe muito na internet que existem profissionais e às vezes não profissionais, influenciadores na maioria, sim, indicando o tratamento de produtos sem a devida qualificação. Já acontece, já chegou a acontecer de alguma forma, de algum paciente ter procurado vocês depois de estar usando isso de forma inadequada, sem orientação devida? Como é que funciona o protocolo nessas situações e que tipo de caso que chega? Principalmente assim no TikTok, né? Eles olham no TikTok, né? Olha, estão usando esse tal creme, ficou assim. E eu sempre costumo falar... Um resultado muito rápido, né? Um resultado muito rápido. Eu sempre costumo falar que a maioria dos blogueiros não são daqui, são do Sul, né? E os cremes usados no Sul, nós não temos o mesmo clima do Maranhão. O clima do Maranhão é quente, o sol, por mais que seja lindo, o nosso mar, ele maltrata a nossa pele. E tudo isso influencia na questão geográfica. Isso, a questão geográfica acaba influenciando e muito, principalmente com o que diz respeito aos ácidos. Então, é normal aqui a gente ter muito pele escura, melasma, que a gente fala. Sim. Então, é normal por conta da pele, a falta de uso de protetor, a falta de cuidado, a gente realmente gosta da praia, do sol, e acaba que a gente adquire esse melasma. E aí, quando olham lá no TikTok, tal blogueira disse que isso aqui faz bem. E aí eles vão, colocam o cremezinho e vão, se expõem ao sol, ativa mais o melasma, ou tem o efeito rebote e vem para a gente cuidar. E aí a gente orienta de que lá não é o mesmo clima, não é da mesma forma que se coloca, com certeza usa um protetor solar, e a gente vem batendo nessa tecla o tempo inteiro. A gente trata a pele de dentro para fora. De fora para dentro é apenas 10, 15%. Mas a gente tem o hábito de tratar de dentro para fora. Doutora, e qual a orientação para quem está em casa? Qual é o básico que tem que se fazer para se cuidar da pele, para ter uma pele boa, sem muitos danos? Primeiro, a exposição ao sol, ela, se for feita, tem que usar o protetor solar. Falei da água ainda há pouco, a ingestão de água tem muito a ver com a qualidade da pele, mas a gente precisa, pelo menos, fazer uma limpeza de pele por mês. Então, em casa, você tem que ter um sabonete para o seu tipo de pele adequado, você tem que ter um protetor solar para o seu tipo de pele adequado, e você tem que ter um bom esfoliante, tem que ter um hidratante, uma vitamina C. Então, são pelo menos esses itens básicos vocês têm que ter em casa, para que haja um retardamento, né, para que essa pele não envelheça de uma forma tão brusca, de uma forma tão violenta, para que a gente consiga, de fato, retardar esse envelhecimento. Além disso, quando se for procurar um profissional, não ser profissional de TikTok, de internet, de Instagram, né? Existe um profissional físico, né, não virtual. Exatamente, profissional físico. Existe até umas pessoas chegam na minha clínica e dizem assim, eu quero aquele protocolo que a Virgínia fez, né? Eu quero ficar assim. E assim, ela vem de uma pegada, fazendo vários procedimentos, sendo cuidada por vários profissionais. Os itens que ela usa de skincare são os itens, né, bem potentes, não que os mais baratos também não entreguem, tá? Eu sempre falo, gente, a indústria farmacêutica, ela tá aí, né? A comercialização, ela tá aí. Então, eles vão entregando todo tipo de vários preços. E a gente tem que saber adequar ao nosso bolso, ao nosso dia a dia e ter uma constância. É necessário ter essa constância do uso do protetor, da ingestão de água, do skincare diário, tanto pela manhã, da rotina que você tem que ter com sua pele, tanto pela manhã quanto pela noite. Doutora Thalita Damasceno, obrigado por sua participação aqui no programa Mais Saúde. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada. Eu que agradeço, gente. A gente está ali no Business Center 1217 e meu Instagram é @doutora Thalita Damasceno. Nos acompanhe que eu estarei lá
para orientar cada um de vocês. Mais uma vez, obrigado. E o programa Mais Saúde de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo domingo, às 9 da manhã. Eu aguardo você. Até lá.